Paz a todos. Eu vou ler aqui em Jó, capítulo 13, do versículo 14 ao 28. Jó, capítulo 13, versículo 14 ao 28. O subtítulo diz assim: Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faze comigo. Então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observa todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça. Amém? Aqui na minha Bíblia, no rodapé, tem um comentário aqui que diz assim: esta é uma das mais admiráveis declarações de fé. Pode se assentar. Esta é uma das mais admiráveis declarações de fé na bondade de Deus já pronunciadas. Não importava o que Deus permitisse que acontecesse a Jó, fosse qual fosse o fardo que Deus pusesse sobre ele, mesmo que o matasse, Jó cria que, por fim, Deus não falharia com ele. Paulo expressou essa mesma confiança no amor de Deus pelos que lhe são fiéis, mesmo que o Senhor retire um conforto após o outro, ainda que a saúde se arruíne e aflições seguidas venham sobre nós, podemos, mediante a graça de Jesus Cristo e o poder da sua morte salvífica, confiar em Deus com fé inabalável, seguros de que Ele é reto, justo e bom. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje, e confesso que hoje, quando conversava com Deus, as minhas mãos suaram. Eu falei: Senhor, que palavra. E Ele começou a falar, a ministrar no meu coração. E quantos de nós temos vivido desânimo, temos vivido medo, temos vivido insegurança? Quantos de nós, muitas vezes, entramos por essas portas e às vezes nós sentamos aqui, começamos a louvar ao Senhor, e muitas vezes nós falamos para nós mesmos: como seria bom se essa atmosfera permanecesse amanhã na segunda-feira? Como seria bom se eu tivesse esse mesmo ímpeto que eu estou tendo hoje, esta mesma sensação que eu estou vivendo hoje, que eu conseguisse viver isso amanhã, que é segunda-feira? E o desânimo tem tomado conta do povo de Deus, tem tomado conta da igreja. E muitas vezes nós pregamos, muitas vezes nós falamos de Deus, muitas vezes nós vemos a providência de Deus na vida do próximo. Só que quando é na nossa vida, parece que é um pouco mais difícil. Parece que quando nós falamos de Deus para alguém, nós falamos cheio de fé. Nós falamos crendo, acreditando, nós falamos com veemência,
E muitas vezes, quando é conosco, é difícil de acreditar. É difícil de ter a mesma fé com que eu falo para o meu irmão, quando é na minha vida. Muitas vezes, quando é na nossa vida, parece que vem um peso, um algo a mais, e fala assim, mas na minha acho que não vai acontecer. Eu acho que, para esse meu problema, eu acho que não está difícil. E aí nós olhamos para o nosso irmão do lado e falamos assim, mas vai na fé, porque o Senhor é contigo, porque Deus vai fazer. E a gente fala com tanta veemência, e aí quando a gente chega em casa e fala assim, nossa, que bom seria se eu falasse isso para mim mesmo. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar e para nos dizer o que nós estamos esperando para falar para nós mesmos tudo aquilo que falamos para o próximo ou para os conhecidos. Muitas vezes nós não acreditamos no poder de Deus nas nossas vidas. Nós olhamos Deus muitas vezes distante de nós e o desânimo vem tomando conta das nossas vidas. Exatamente por conta que a situação é muito adversa. Só que hoje nós vivemos num mundo, e nós vivemos nas igrejas aí afora, pregando um evangelho que muitas vezes não é o que está escrito aqui. É o evangelho do receba aí, olha, fica tranquilo, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, estou vendo uma chave na sua mão, tô vendo. Não que Deus não faça, como já foi dito aqui, Deus faz, e Ele tem prazer em nos abençoar, mas essa não é a essência do evangelho. A essência do evangelho não é um evangelho egoísta, que nós venhamos a buscar a Deus em nosso próprio benefício. E hoje, as igrejas aí, nós vemos grandes movimentos, mas pessoas vazias, pessoas depressivas, pessoas que estão dentro da igreja com problemas de depressão. Quando o nosso Deus é o Deus do impossível, quando o nosso Deus é o Deus da cura, quando o nosso Deus é o Deus que tudo pode. E por que existem tantas pessoas dentro da igreja doentes, depressivas? Porque muitas vezes a igreja não entendeu o que é o evangelho de Deus. O evangelho não é a gente vir aqui e buscar somente coisas a nosso favor. O evangelho é doação. O evangelho é negue-se a si mesmo. Então, se eu estou aqui, eu não posso estar aqui por mim, eu tenho que estar aqui por cada um de vocês. Porque não é sobre mim. Jesus, o que Jesus nos ensinou? Jesus, ele foi para uma cruz que era minha e sua. Jesus, ele foi crucificado no meu e no seu lugar. O evangelho é doação. E as pessoas entendem o evangelho como algo em benefício próprio. Eu vou lá para Deus me abençoar, eu vou fazer para Deus fazer por mim. E não é isso. Por isso que muitas vezes as nossas vidas não andam. Por isso que muitas vezes você olha para um lado e para o outro e você fala assim, nada acontece. Por isso que muitas vezes o desânimo bate na minha e na sua porta. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aqui para nos doar, para nos doar. Nós temos que viver o evangelho em todos os aspectos. Não somente naquilo que nos diz respeito, não somente naquilo que é gostoso para nós, não somente naquilo que é cômodo para nós. Servir a Deus, nunca Ele nos disse que seria fácil, mas servir a Deus, com certeza, é muito gratificante. É muito gratificante, porque o que você vê o mundo aí fora, nós que servimos a Deus, nós sabemos aonde nós vamos recorrer. Todo problema que você tem, que eu tenho, nós sabemos aonde dobrar o nosso joelho e ter aquele acalanto, e ter aquele abraço, e ter aquela mão sobre a nossa cabeça dizendo, calma meu filho, calma minha filha, eu estou no controle da situação. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar exatamente disso, que cada um de nós, ele tem um propósito nas nossas vidas. Nós não estamos aqui à toa, não foi nós que viemos até aqui, foi o Senhor que nos trouxe aqui. As pessoas que aqui estão nessa noite, são pessoas escolhidas por Deus. As pessoas que nos assistem nessa noite, são pessoas escolhidas por Deus. E se eu e você somos escolhidos de Deus,
nós somos privilegiados. É um privilégio ser escolhido dele. Só que muitas vezes nós não nos portamos como tal, como privilegiados. Muitas vezes nós esquecemos de quem nos escolheu. E nós vivemos como se do mundo fôssemos. Nós encaramos os problemas, muitas vezes, como as pessoas do mundo encaram. Muitas vezes nós entramos na igreja, dobramos os nossos joelhos e só pedimos sobre nós. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite, não é sobre você. Eu me doei por vocês. E vocês vão doar-se para outras pessoas. O evangelho é doação. Dentro da igreja, nós precisamos entender e enxergar quais são as necessidades dos nossos irmãos, não só as nossas. Porque se nós vivermos somente os nossos problemas, as nossas necessidades, qual seria o objetivo do evangelho? O evangelho, a bênção de Deus, ela tem que fluir nas nossas vidas. Não é simplesmente Deus abençoar a minha vida e eu reter todas as bênçãos de Deus. Deus tem o prazer em nos abençoar quando a bênção passa por nós e alcança outras pessoas. Se a bênção de Deus está chegando sobre você e você está retendo, não faz sentido o Senhor te abençoar. E como a gente faz fluir isso? Se preocupando com o próximo. Deixando os nossos problemas de lado, sabendo que Ele resolve por nós. Não que você vai esquecer o seu problema e você vai viver numa mil maravilhas. Nada disso. Mas você vai se compadecer com o problema do próximo. Muitas vezes nós entramos aqui e focamos somente no nosso problema. É só o nosso, é o meu problema, é o meu problema, é o meu problema, é o meu problema. E aí quando você tem um tempinho que Deus resolve o seu problema, você fala assim, agora acho que eu vou orar por alguém. Só que nunca nós entramos aqui primeiramente pensando no próximo. Sempre entramos aqui pensando em nós. E o Senhor diz nessa noite, não foi para isso que eu chamei vocês. O problema de vocês está na minha mão e eu vou resolver. Só que eu chamei vocês para que vocês levem a minha palavra aos quatro cantos desse mundo. Para que almas se convertam através dos seus testemunhos, do meu testemunho. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Estamos tão focados no nosso problema que esquecemos de viver o verdadeiro evangelho. Que é, negue-se a si mesmo. Nós esquecemos. E aí as coisas não acontecem. E aí a gente começa a patinar. E você começa a questionar Deus. Mas por que Deus? Mas por que Deus? Mas por que Deus? Mas por que Deus? Só que tem coisas que fica muito claro. Algumas situações, Deus não precisa responder. Você tem que ter consciência. Eu tenho que ter consciência. Qual está sendo as nossas atitudes? O que estamos fazendo para que as pessoas enxerguem Jesus nas nossas vidas? Nós só estamos preocupados com nós mesmos? Lendo o livro de Jó, você vai dar glória a Deus pelos problemas que você tem. Porque você vai olhar e vai falar assim, os meus problemas não são nada perante o que Jó passou. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema perante o que Jó passou? Nada. E muitas vezes nós olhamos o nosso problema como o pior problema do mundo. E nenhuma pessoa tem tão pouco que não possa dividir. Ou seja, mesmo na sua dificuldade, você tem algo para falar para alguém que possa edificar a vida da pessoa. Que possa mudar a vida da pessoa. Que possa transformar através do evangelho a vida de uma pessoa. E foi para isso que nós servimos a Deus e foi para isso que o Senhor nos chamou. Só que muitas vezes a igreja tem parado. E aí, nós falamos muito de avivamento. Só que o avivamento não é somente na igreja. O avivamento, ele está em cada um de nós. Porque quando nós vivemos um avivamento dentro da igreja, na igreja somente, é um avivamento momentâneo.
A chama que arde nos nossos corações é essa que, quando nós saímos lá fora, quando chegar na segunda-feira, vai fazer com que você contamine outras pessoas com essa mesma chama. Porque se você só viver o avivamento aqui na igreja, quando nós saímos, a fogueira vai ficar aqui. E aí é só mais uma fogueira. Você não leva, fica aqui. E vai ser um prédio com uma fogueira. Quando essa chama arder no meu e no seu coração, isso vai conosco. E quando a gente sair lá fora, a gente vai contaminar outras pessoas com a mesma chama. Esse é o objetivo. Só que o que acontece? Muitas vezes nós temos medo da crítica. A crítica muitas vezes nos para. O medo muitas vezes nos para. O que os outros vão falar, ou o que os outros vão dizer, nos para. E hoje eu ouvi uma pregação que assim, 99 pessoas podem te elogiar. Se uma pessoa te criticar, você esquece todas as 99. Você cai na crítica. E muitas vezes estamos preocupados exatamente com isso. Só que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer que não foi ninguém que te escolheu, que foi Ele. Independente da crítica, independente do que olharem para você e falar, o Senhor é comigo e o Senhor é com você. Situações na sua e na minha vida vão mudar quando a gente entender que o propósito de Deus nas nossas vidas é muito mais em se doar do que benefício próprio. E eu orando e conversando com Deus, e o Senhor falava assim, às vezes nós pedimos algo para Deus, que nós olhamos e falamos assim, poxa, eu queria tanto isso, mas é difícil. E aí você vê na vida de um irmão, de uma irmã, o que Deus faz, e muitas vezes Deus faz o sobrenatural. E você olha e fala assim, nossa, isso bem que podia acontecer comigo, né? Olha o que Deus tem feito na vida dele. Só que tudo que é sobrenatural e tudo que é impossível cabe a Deus. Porém, existe uma participação nossa nesse projeto. Não é simplesmente você desejar, nós temos que fazer por onde. O que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Que sempre podemos fazer algo a mais para Deus. Que sempre podemos fazer algo melhor para Deus. A vida com Deus não se resume em 2 horas de culto. A vida com Deus não se resume em 1 hora de oração. A vida com Deus é muito mais que isso. E para que você veja o sobrenatural, existe um preço a ser pago. E muitas vezes nós olhamos pessoas que vivem o sobrenatural de Deus, só que só ela e Deus sabem o preço que ela pagou. Só ela e Deus sabem o quão difícil foi para chegar onde chegou. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer, nós podemos ser essas pessoas. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim, eu tenho o sobrenatural para a sua vida. Eu tenho uma promessa para a sua vida. Coisas enormes e grandes você fará em meu nome. Eu vou ler uma passagem aqui, que está em João 14, 12 ao 14. Diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Está escrito, não sou eu, é o Senhor quem diz. Só que muitas vezes nós lemos, mas o nosso coração não crê que isso pode ser realizado. Muitas vezes nós achamos que Deus está tão distante, tão distante, tão distante, que nós gritamos, que nós clamamos, que nós esperneamos quando o Senhor diz assim, eu estou do seu lado, se eu esticar a mão eu te alcanço. O Senhor está tão próximo de você, que muitas vezes
O seu problema tem te tirado tanto do foco, que ele já tentou várias vezes falar com você e você não deu ouvido por conta dos seus problemas. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar: meu filho, minha filha, eu já te prometi, eu já te falei que eu vou fazer. O que você precisa fazer? A minha obra. O que você precisa fazer? É o algo a mais. Você precisa subir um degrau. O Senhor quer nesta noite que eu e você venhamos a subir mais um degrau na nossa vida espiritual. Grandes coisas tem o Senhor para fazer nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós estamos como se estivéssemos dormindo. Nós estamos focados em o Senhor resolver o nosso problema. E o Evangelho não é um evangelho de resolução de problemas. O Evangelho é para salvar almas, não somente para resolver problemas. O Evangelho é para tirar pessoas que estão lá fora, indo para o inferno, e trazer elas para a luz, para a verdadeira luz. Esse é o Evangelho do sobrenatural. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você lembra de Lázaro? Eu sou o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, eu sou o Deus que estou na sua vida. Eu sou o Deus do impossível. Só que você precisa ter alvo, você precisa ter um norte, você precisa olhar para mim, diz o Senhor. É para mim que você precisa olhar. Deixa de lado todos esses problemas que você tem vivido. Olha para mim, eu vou te nortear, eu vou te dar um caminho a qual você vai seguir e você vai ser mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa. Porque não foi o homem que te prometeu, foi Deus que te prometeu. Só que você precisa acreditar, não pode sair daqui na segunda-feira e esquecer tudo que o Senhor falou. Porque muitas vezes nós saímos lá e falamos assim: mais um culto. E aí nada acontece na nossa vida. E aí a nossa vida, chega no outro domingo e você fala assim: que Deus falou lá atrás não aconteceu. Quando você coloca dúvida no seu coração, não tem como Deus agir. O nosso Deus não é um Deus de dúvida. O nosso Deus é um Deus que tudo pode. O nosso Deus não trabalha na dúvida. Se você tem dúvida, Deus não tem como agir. Deus não tem como agir. Nessa noite Deus não está perguntando para você quantos nãos você ouviu, quantas pessoas falando para você. Isso não vai dar. Você não nasceu para isso. Nunca você vai ter isso. Esquece. Jamais você vai conseguir. Isso que você quer, só se você nascer de novo. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: tudo isso não fui eu que disse. Pelo contrário, eu disse tudo ao contrário. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai ser mais que vencedor. Só que olha para mim, olha para o alvo. Olha para Cristo. O que você tem feito em prol da minha obra? Não que você não tenha feito nada, mas melhore o que você já tem feito. Com Cristo na igreja nós sempre precisamos melhorar. Nunca nós podemos estar contentes com aquilo que nós estamos fazendo. Para viver o sobrenatural de Deus é fazer algo que ninguém faz. Para viver o que nunca ninguém viveu, você precisa fazer algo que ninguém faz. Você está disposto nessa noite, diz o Senhor? Você está disposto a fazer algo que nunca ninguém fez, para viver algo que nunca ninguém viveu? É isso que eu tenho para você. Só que hoje a pergunta de Deus para nós é: nós estamos dispostos? Nós estamos dispostos a pagar o preço para viver o sobrenatural? E o sobrenatural existe. E eu costumo dizer que a vida do cristão tem que ter um milagre. E na minha vida não é diferente. Na minha vida não é diferente. Para viver o sobrenatural, existe um preço a ser pago. Só que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não quero saber dos nãos. Eu te digo nessa noite: sim, eu sou contigo. Eu te prometi e eu vou fazer. Só que por que não fiz ainda? Porque existe um processo que você precisa passar, e esse processo muitas vezes ele é atrasado por conta de você mesmo. Por conta que você não entende a essência do Evangelho, por conta que você está muito mais preocupado
em seu benefício do que beneficiar o próximo. E hoje eu vi uma pregação que dizia assim: nenhuma árvore frutífera come da sua própria fruta. Nenhuma macieira come maçã. A árvore frutífera, ela dá frutos para outros. São como nós. Nós temos que dar fruto para o próximo. Essa é a essência do Evangelho. Nós temos que frutificar não para nós, para o próximo. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é Deus. E é engraçado, e como homem, como nós, homens, somos falhos. Eu tive essa semana, uma reunião no escritório de um cliente, e um cliente grande, e Deus tem abençoado muito a vida dele. E aí na reunião, nós entramos no papo de igreja, de Deus e tal. E ele falou assim, eu falei, mas você está indo na igreja? Rapaz, eu vou quando dá. Eu falei assim, mas como assim? Eu estou sem tempo agora, as empresas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá certo. Assim, mas eu vou, assim, de vez em quando eu vou. Faço o meu devocional em casa, lá com os meus filhos e tal, mas aí quando dá eu vou. Eu falei, tá certo. Eu falei, então, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem consciência que tudo que está acontecendo na sua vida é Deus que realiza? Não, isso... Nossa, se não for Deus, quem vai ser? Eu falei, pois é. Eu falei, é. Eu falei, eu já passei por isso. Isso que você está dizendo, eu já passei. E eu vou te falar com propriedade. Teve uma época na minha vida que Deus fez assim na minha vida. Me levou lá para cima. E eu falava da mesma forma como você fala hoje. Estou sem tempo. Não consigo. Isso aí não dá. Agora não tenho mais condição. Agora eu estou preocupado com a empresa, com os negócios, não sei o quê. E batia no peito. E eu sou um cara muito atarefado e não sei o quê. E aí... Deus me levou lá para baixo, para eu entender que é Ele que faz. E Deus me levou lá para baixo e disse assim, quando você entender que sou eu que abençoo, que sou eu que faço, que tudo é eu te coloco lá em cima de novo. Só que nessa queda é muito difícil. Nessa queda, muitas vezes eu olhava e falava assim, Deus... Eu só continuo porque eu creio na sua promessa, mas é muito difícil. Não foram 1, 2 noites que eu perdi de sono, não foram lágrimas e lágrimas e lágrimas. Foram 10 anos que eu demorei para entender que tudo na minha vida é Deus quem faz. E entender também que isso era um propósito de Deus, porque nessa semana eu falei a mesma coisa para esse cara, para esse meu cliente. Falei, olha, eu vou te dizer uma coisa. Toma cuidado com isso. Porque partindo do princípio que é Deus quem nos abençoa e é Deus quem nos faz, a partir do momento que os seus negócios estão tomando o lugar de Deus, talvez Ele olhe para você e diga assim, se os negócios te impedem de servir a Deus, eu tiro os negócios. Porque para Deus, a nossa alma é muito mais importante de qualquer empresa, de qualquer dinheiro. E aí ele olhou para mim e ele falou assim, não, mas eu estou procurando igreja. Eu falei, então procure logo. Procure logo. Porque Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Negócio nenhum, empresa nenhuma substitui Deus nas nossas vidas. Isso eu estou falando para que nós venhamos a ter noção das coisas. Às vezes nós estamos dentro da igreja e as coisas do mundo nos leva para fora, nos leva a se distanciar de Deus e nós nem percebemos. E aí faz sentido o que eu e você passamos. Talvez o seu problema está sendo um processo que você vai passar para poder explicar para alguém que esteja próximo a você, que vai passar a mesma coisa que você. Que você vai olhar e vai falar assim, ei, deixa eu te dizer, isso aí eu já passei, eu vou te contar. Ei, deixa eu te dizer, deixa eu ser boca de Deus para a sua vida. Olha, não vai por esse caminho não, eu fui por esse caminho e me arrebentei. Você consegue entender que o que você está passando é processo de Deus
para outras pessoas, nem sempre é para você. Você consegue entender que o evangelho é doação, não é sobre você, é sobre ele. Você consegue entender que o teu problema não é problema seu, é problema de outras pessoas que precisam ver através de você a provisão de Deus? Então não interessa quantos nãos você ouviu, o Senhor vai fazer. Não interessa quantos impossíveis você ouviu, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Davi, Gustavo, vem aqui. Eu, por muito tempo na minha vida, 3 anos e meio, eu ouvi: você não pode ser pai. Por 3 anos e meio da minha vida, eu ouvi o médico dizer assim para mim: a medicina não tem cura para o seu problema. Por 3 anos e meio eu vi o meu sonho de ser pai indo por água abaixo. Só que eu sei o Deus que eu sirvo. E diferente de outras pessoas aí fora, quando ouvem não, é impossível, você não vai conseguir, muitas pessoas aí fora se afundam na droga, se afundam na bebida, se arrebenta. Só que comigo foi diferente. Eu ouvi não do mundo, dos médicos, dos especialistas, mas eu falei assim: a última palavra é do Senhor na minha vida. Falei: Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que tem dentro do meu coração, e eu creio no impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, é o mesmo Deus que vai me fazer ser pai. Eu tenho certeza, eu estou convicto. Só que foi do dia para a noite? Não, demorou 3 anos e meio. Existe um preço a ser pago, e Deus falava assim para mim: meu filho, vai chegar o dia, só que continua, não para, fique firme, não pare, não desista, não desanime, continue, olhe para mim. Eu estou dizendo, eu estou te falando, eu vou fazer, continue. E aí era 30 dias de oração, eu e a Thaís, 30 dias, 3 horas da madrugada, tocava o relógio, a gente dobrava o nosso joelho na cama e vamos orar, e vamos pedir para Deus. E eu tinha certeza no meu coração que Deus ia fazer. Eu tinha certeza, convicção, acreditei. Falei, o médico falou que é impossível, o especialista falou que era impossível. Eu fiz exame em vários laboratórios, todos eles falavam assim: eu tenho os exames até hoje para provar. Todos eles falavam assim: é impossível, você não vai ser, você não vai ser. E Deus falava assim para mim: você vai ser. Você vai ser. Você vai ser. Acredita, confia, paga o preço que eu vou te dar a vitória. Paga o preço que você vai chegar lá. Continua na minha palavra, continua firmado na minha palavra, continua firmado na minha presença. Eu vou fazer, e é com vocês a mesma coisa. E hoje eu estou aqui para te dizer: o Deus que ressuscitou a Lázaro me deu o Gustavo e me deu o Davi, porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus que cumpre, Ele é Deus que não mente, e Ele é Deus que não se arrepende. Não interessa os nãos que você ouviu, não interessa, você não vai conseguir, não interessa. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite e te diz: não desanima, eu estou contigo. Não desanima, não para, olha para mim, eu sou o alvo, eu sou o alvo. É muito maior o que o Senhor tem para você do que você está enxergando. Hoje você tem uma situação, hoje você tem uma visão da sua vida, e o Senhor te diz nessa noite: é uma visão totalmente diferente daquilo que eu tenho para você. É totalmente diferente daquilo que eu tenho para você. O Senhor quer fazer algo grande na minha e na sua vida. Só que para isso nós precisamos acreditar. Para isso nós precisamos lembrar de quem Ele é nas nossas vidas. Não é sair daqui e esquecer tudo aquilo que o Senhor falou nessa noite. É você, a chama que está ardendo no meu e no seu coração agora, de um Deus impossível, é essa chama que você vai levar para a sua casa, vai levar para o seu serviço, vai levar para a sua escola, para a sua faculdade. E aonde você chegar, as pessoas vão olhar e vão falar: o que aconteceu? E você vai dizer: aconteceu? Deixa eu te explicar. Sabe aquilo que era impossível? Eu tenho certeza que vai acontecer, porque foi Deus que me prometeu, e eu não vou abrir mão enquanto a promessa não se cumprir. Da mesma forma foi na minha vida. Enquanto a promessa não se cumpriu, eu não abri mão. E hoje eu posso dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Está aqui 2 impossíveis. Está aqui
2 impossíveis para a medicina, 2 impossíveis para os médicos, 2 impossíveis para os laboratórios, mas para Deus não existe impossível. Somente creia, tire o desânimo de lado, foque, porque o alvo é Cristo. Foque em Cristo, foque no Evangelho, foque naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus não vai te abandonar. Creia que no momento certo, se você não desanimar, se você continuar, a promessa vai ser cumprida, independente do que você está enxergando. Na minha vida foi assim, e o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que vocês servem. Creia somente e prossiga para o alvo, que Cristo tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Eu vou chamar aqui o grupo de louvor, vamos louvar a Deus agora. E declarando, falando para o Senhor, que Ele é o nosso alvo é Cristo, que Ele nos chama para algo muito maior do que vemos e do que pensamos. O Senhor tem muito mais, e o final da minha e da sua história, Ele já conhece, e o final vai ser um final inesquecível. Você vai olhar, como já foi dito aqui pelo pastor, você vai olhar e vai falar assim: eu estou vivendo um sonho, eu estou vivendo o sobrenatural. O final da sua história, da minha história, é sobrenatural. Que nós venhamos a prosseguir para o alvo, e que o nosso alvo é Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.